aqui comendo um sushizinho de boa, assistindo a NFL Network, meu cachorro já tava quase dormindo já, quando eu vejo que o quarterback, que aliás se você não segue, o que você tá esperando, meu amigo? Eu acho que é o perfil mais imprescindível pra você seguir relacionado à NFL no Twitter, nas redes sociais, então siga lá. Eles postaram uma coisa que eu achei muito bacana. A NFL tá comemorando 100 anos nessa temporada, é um evento muito bacana mesmo, e aí eles falaram o seguinte: um jogo de cada uma das semanas de temporada regular foi escolhido para comemorar um fato histórico da NFL. Vocês vão entender isso melhor. São 17 semanas, é claro que os times jogam 16, mas todos eles descansam em alguma, e em cada uma dessas semanas, um jogo é o jogo que vai homenagear os 100 anos da NFL, e cada um deles tem relação com um fato histórico. Eu achei isso muito bacana, e eu queria analisar isso um pouco melhor com vocês, então quando eu passar a vinheta aí, a gente vai fazer isso, e agora, vai! Sejam muito bem-vindos ao All In Sports. Peço perdão pelo cenário um pouco mais improvisado, mas eu gosto dessa ideia de simplesmente gravar aqui e falar pra vocês de um assunto. Então é o seguinte, eles já divulgaram quais são esses jogos para as 17 semanas e eu achei muito legal. O primeiro deles já é bem manjado, que é o jogo entre Green Bay Packers e Chicago Bears. É o primeiro jogo da temporada regular, eu não vejo a hora desse jogo chegar. E é um jogo muito interessante na quinta-feira, 8h20 da noite, pra eles, né, pra nós é 9h20, e marca, tá dizendo aí na nota, né, uma das mais antigas rivalidades da NFL que começou em 1921. Essa eu nem vou enrolar muito, porque não é surpresa, a gente sabia que esse jogo tinha sido escolhido por ser um jogo tão importante historicamente, dois times muito antigos na NFL, uma rivalidade muito antiga também, maravilhoso. Na semana 2, eu achei isso muito legal, cara. Cleveland e New York Jets vão jogar na segunda-feira, dia 16 de setembro, na ESPN, que é um rematch, ou seja, o jogo que aconteceu no primeiro Monday Night Football da história, cara. E eles falam aqui, né, na temporada de número 50 dessa série bem longa aí. O que acontece é que nos Estados Unidos eles tratam muito esse tipo de coisa, né? O Thursday Night Football, o Sunday Night Football e o Monday Night Football como séries, assim. Porque são eventos televisivos mesmo. E o Monday Night Football começou há 50 anos, essa é a 50ª, 50ª, eu não sei falar isso, cara, isso tá bem errado. Temporada do Monday Night Football, e o primeiro Monday Night da história foi justamente Cleveland e New York Jets, e vai ser mais um Monday Night Football com esses dois times, e dois times que é muito interessante de ver hoje, porque eles estão com mudanças muito grandes, vai ser muito da hora. Na semana 3, teremos um jogo entre Miami e Dallas, que é um rematch, ou seja, qual que é a tradução pra rematch, cara? Me incomoda um pouco não lembrar as palavras. Não é revanche, né? Bom, eles vão jogar de novo. Dallas e Miami, cara, o que é muito bacana, porque foi o Super Bowl 6, e um Super Bowl muito marcante pra Miami e pra Dallas, porque Miami tava numa fase maravilhosa na década de 70, só que os Cowboys também, então é muito bacana. Miami e Dallas vão jogar aí na semana 3, 1h da tarde, num domingão à tarde, bem bacana. Na semana 4, outro jogo de Miami, é os Chargers contra Miami, um jogo que lembra um jogo maravilhoso nos playoffs de 81, que o Dan Fouts, que é um quarterback que infelizmente ele passou meio batido assim, mas é um excelente quarterback da década de 80, é que os Chargers, o Dan Fouts não ganhou o Super Bowl. Quando o time não ganha Super Bowl, o cara acaba sendo meio esquecido, isso é um problema, mas ele fez um jogo maravilhoso em Miami, nos playoffs de 81, eu nunca contei essa história aqui no canal, já contei várias, essa eu nunca contei, então pode ter um vídeo falando sobre isso, mas foi uma performance maravilhosa que ele teve nesse jogo, que ficou conhecida como Dan Fouts Epic in Miami, o que ficou conhecido aí, e vai ter esse jogo que vai ser bem bacana. E foi realmente um jogo maravilhoso, foi na prorrogação, os Chargers ganharam de 41-38, eu tô pegando uma colinha aqui. Cara, é realmente um dos jogos que tá na história da NFL aí, acho que vale um... Quando eu fizer o guia pro torcedor iniciante, eu provavelmente vou falar desse jogo aí no guia pro torcedor iniciante do Los Angeles Chargers, tá? Na semana 5, temos um jogo entre
Buffalo e Tennessee, muito bacana porque são os times do Music City Miracle, um dos milagres mais incríveis da NFL, que você pode ver nesse vídeo aqui, os 10 milagres mais bacanas da NFL, que aconteceu nos playoffs de 99, que levou os Titans pro Super Bowl e foi sensacional. E aí tem essa reedição, rematch pode ser reedição, pronto, do Buffalo contra Tennessee no dia, vamos ver aqui, no dia 6 de outubro, 1 hora da tarde, vai ser muito bacana. Aí vem um que me deixa um pouco... acho que a gente pode pular. Zoeira. Semana 1, 2, 3, 4, 5. Na semana 6, o jogo pra comemorar é New York Giants e New England Patriots no Gillette Stadium, que é a reedição de 2 Super Bowls, o Super Bowl 42 e o Super Bowl 46. Eu não gosto de falar disso, a galera que me conhece sabe muito bem, porque nos 2 Super Bowls, os Patriots perderam pros Giants em cagadas gigantescas, sendo que o primeiro desses, o Super Bowl 42, os Patriots estavam fazendo uma temporada perfeita, 16-0, ganharam todos os jogos dos playoffs, estavam voando, o melhor time dos Patriots da história, e perderam pros Giants. Eu não gosto de lembrar disso, cara, mas tudo bem. E aí eu vou lembrar, porque vai ter esse jogo que vai ser muito bacana, mas é justamente em homenagem a esses 2 Super Bowls. Torcedores dos Giants estão rindo da minha cara agora, e é merecido. Mas vai ser muito legal, vai ser um Thursday Night Football entre Giants e New England. Vai ser muito interessante. Na semana 7, temos um jogo entre Oakland e Green Bay, que é muito bacana não só pelo Leroy Butler, jogador dos Packers que inventou o Lambeau Leap em 1993, ou seja, depois que o cara faz o touchdown, ele pula na torcida, foi criado em 1993, mas também reedição do Super Bowl 2, o que é muito legal, um baita de um jogo clássico aqui no domingo 20 de outubro, 1 hora da tarde. Na semana seguinte, Green Bay mais uma vez contra Kansas City, e mais uma vez uma reedição do Super Bowl, só que esse é mais emblemático porque é do Super Bowl 1, cara. Então, a EFL tava se juntando com a NFL, não oficialmente ainda, mas elas estavam começando a jogar juntas, né? E aí o campeão da EFL, que foi o Kansas City, enfrentou o campeão da NFL, que foi o Green Bay, no jogo que mais tarde seria conhecido como Super Bowl, e os Packers de Vince Lombardi venceram. Eu amo essa história e vai ser um jogo muito bacana, principalmente nessa temporada, com os 2 times que vão se enfrentar aqui num Sunday Night Football. Cara, eu tô... Gente, eu vou pausar esse vídeo por um momento, só pra falar na abstinência que eu tô. Eu tô assistindo os jogos, vai ter a pré-temporada essa semana e tudo mais, esse mês inteiro, mas eu não aguento mais esperar. Eu tô tão... Seguimos, vamos seguir então. Depois temos outra lembrança interessante de Super Bowl, que é Minnesota contra Kansas City Chiefs, cara, no dia 3 de novembro, um domingão à tarde aí, que vai ser bem bacana porque lembra do Hank Stram, que era o técnico dos Chiefs nessa época, o Len Dawson, que era o quarterback, e uma jogada emblemática que é o 65 Toss Power Trap, que foi uma jogada de corrida que deu o touchdown pro Kansas City Chiefs nesse Super Bowl 4 contra o Minnesota Vikings. Os Chiefs ganharam esse Super Bowl, foi fenomenal e foi legal porque o Super Bowl 1 e 2 foi ganhado pelos Packers, né, ou seja, pela NFL, e aí o 3 e o 4, o 3 foi ganho, né, pelo New York Jets e o 4 pelos Chiefs, então ficou 2-2 e até hoje é muito parelho esse negócio de NFC e AFC ganhando Super Bowls, o que é bem bacana. Próximo jogo que temos aqui é um jogo bem bacana entre Atlanta e New Orleans, é um duelo de divisão, então temos todo ano, mas eles vão usar isso para comemorar um evento muito bacana, que é do Steve Gleason e o inesquecível jogo que trouxe o time de volta a New Orleans em 2006. Eu já falei disso no guia pro torcedor iniciante do New Orleans Saints, se você não viu, assista, porque ficou muito bacana, mas muita gente ficou se protegendo do furacão Katrina que atingiu New Orleans no Superdome, estádio do Saints, e aí o estádio foi destruído e ficou muito tempo sendo reconstruído. Depois que ele terminou de ser reconstruído, em 2006, os Saints jogaram contra os Falcons lá no Superdome, e o Steve Gleason, que tem uma história maravilhosa, ele fez uma jogada maravilhosa. Vejam o guia pro torcedor iniciante, porque essa história é fenomenal e é muito legal celebrar esse jogo também. Outro jogo com Patriots aqui é na semana... não vou contar a semana. No dia 17
27 de novembro, mais à tardinha aí, em que os Patriots enfrentam os Eagles, e vai ser a reedição do Super Bowl, não só o Super Bowl 52, mas também o Super Bowl 39. No 39 os Patriots ganharam, foi o segundo Super Bowl da carreira do Tom Brady, e o 52 os Eagles ganharam. Tem tudo pra ser um baita de um jogaço também, até porque os Eagles devem vir esse ano com um time, meus amigos, que eu nem sei o que esperar. Próximo, Oakland e New York Jets, também muito bacana, porque são os times envolvidos no Hide Game. Esse é muito interessante, foi em 1968, numa época em que o futebol americano era bem consagrado, mas nem perto do que é hoje. E o que acontece é que os jogos normalmente duravam 2 horas, 2 horas e meia, é bem normal assim. Só que esse jogo acabou durando mais. E na costa leste dos Estados Unidos, Califórnia e pra esse lado aí, o jogo simplesmente foi interrompido pra passar o filme Hide. Eu nunca vi esse filme, Hide, mas por isso que ele ficou conhecido como Hide Game. A galera ficou... Pelo amor de Deus, você não me impede um jogo desse pra me mostrar uma outra parada, sabe? Não tinha internet na época, então foi gigantesco e mostrou o poder da NFL pra uma galera que não sabia. Foi muito interessante. Esse jogo vai ser no dia 24 de novembro, 1 hora da tarde. São Francisco e Baltimore, aí é mais fácil, né? É uma reedição do Super Bowl 47, que é o duelo dos irmãos Harbaugh, né? O Jim Harbaugh e o John Harbaugh se enfrentaram, os dois técnicos de 49ers e Baltimore, e vai ter a reedição aqui. Na semana seguinte, Cincinnati e Cleveland também é bem clássico, porque aí tem os 3 motivos aqui, né? Primeiro, os 2 times criados pelo mesmo cara, mais ou menos, na verdade o Paul Brown foi técnico dos Browns e depois ele criou o Cincinnati Bengals. Os 2 times são de Ohio, então é a Batalha de Ohio, e mais do que isso, é o lugar em que surgiu a NFL como liga, então é muito interessante. Esse jogo, vai ser um dos mais históricos para a NFL, porque é onde ela nasceu, além de uma das rivalidades mais interessantes, né? Por penúltimo aqui, Indianapolis Colts contra New Orleans Saints, que além de ser um jogo excepcional, vai ser um jogo muito bacana no Monday Night Football, é a reedição do Super Bowl 44, muito interessante, entre Saints e Colts. Drew Brees contra Peyton Manning na época foi simplesmente fenomenal, e agora Andrew Luck contra Drew Brees vai ser muito bacana também. E para fechar, um jogo que ainda não sabemos quando vai rolar, ainda não tá decidido, Oakland Raiders contra LA Chargers, um duelo de divisão aqui, marcando 2 franquias da AFL que se encontram na 60ª, tá certo? Temporada da AFL, né? O que é muito interessante. Vai ser, cara, vai ser muito bacana. A liga oficialmente foi criada em 59, então eles vão comemorar esse ano em 2019. Vai ser muito legal, eu tô muito empolgado pra essa temporada. Eu já tava, mas vendo isso agora, mais ainda. E vocês, o que vocês mais esperam pra esses jogos aí? Que vocês estão mais animados pra esses jogos, cara? Se você gostou, dê um gostei aí embaixo nesse canal. Se inscreva, cara. Vamos chegar aos 50 mil inscritos durante a temporada aí. Acho que a gente chega bem em breve aí, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!